Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana. Rádio Irmana. Apoio. Editora do Conhecimento, Letra que Fala e Plug Sistemas e Soluções. A partir de agora, você vai conhecer assuntos sobre a psicologia e a espiritualidade. Programa Mensagens do Grande Coração. Viver a palavra do Cristo é ser pregador juntamente com Ele. É ser apóstolo, é simplesmente ser e estar disposto a libertar-se das amarras mentais e ilusões carnais às quais mergulhamos quando encarnamos. Pois a encarnação nada mais é do que uma possibilidade de aprendizado, melhora e aplicação das novas atitudes que já aprendemos na teoria. Ser e escolher estar do lado do Cristo é, então, desejar melhorar-se e curar-se das feridas que ainda sobrepujam a todos nós, resquícios de vidas passadas e atos cometidos, ou não, que nos marcam profundamente e que ainda carregamos na nossa alma. Ser do Cristo e viver com Ele significa preparar-se para o amor, para amar no sentido mais puro da palavra. Se ainda não sabes como se dá este sentimento, procure ele dentro de você. Procure iniciar o processo de auto-amor, auto-perdão e lide com suas subpersonalidades que ainda habitam bem aí dentro do seu ser. Nosso corpo é um envoltório cheio de vida em seu interior. Vidas que nem imaginamos a existência, micro-organismos vivos, partes de nós que também buscam a evolução e crescem conosco. Sendo assim, a nossa responsabilidade de melhora, sabendo disso, aumenta consideravelmente. A cada dia que passa, que deixamos de perceber e de se agarrar às oportunidades, é como se matássemos uma parte de nós. É uma chance jogada fora. No entanto, se nos ligarmos a Deus desde o momento de despertar, rogando a sua proteção para o dia que será árduo, rogando o seu amparo para as notícias difíceis que se achegam, então a ligação com o divino já foi feita e a movimentação interna já começou. De forma positiva e ativa, as células se renovam e o processo inicia, de modo a melhorar a nossa aparência física, inclusive. A mudança começa por dentro, foi o que dissemos em determinado momento do texto, talvez não com essas palavras. Se queres saber o que queria dizer Jesus com todas as suas parábolas, entenda que Ele só queria que amássemos mais e julgássemos menos. Entenda que Ele ainda deseja e confia que nos libertaremos de nós mesmos, das nossas culpas e medos. E assim, então, começaremos a entrar em contato com a liberdade de viver, com a liberdade advinda do universo em nosso favor. Simplesmente seja você e aceite-se como é. Isto implica em passar por algumas dores, sim, no início, vergonha e culpa da trajetória até aqui feita, talvez, ou de alguns atos cometidos, mas só aí já inicia-se um novo ciclo e uma nova vida, caso a tua vontade seja firme, forte e preponderante. Entendemos que a dor é boa, pois nos faz crescer se soubermos tirar proveito disto. Tudo depende do ponto de vista e da forma como enxergamos a vida. Que lentes tem usado? Pretas e brancas ou coloridas? Mude a cor, troque a bateria e renove-se. E é dessa maneira, lendo esse trecho de um texto tirado do blog Pensamento Livre, de autoria da Stephanie Balreira, que nós começamos o nosso programa Mensagens do Grande Coração nessa manhã de domingo. Nós desejamos uma boa manhã a todos os ouvintes da Rádio Irmana e queremos, antes de entrar na abordagem do tema do nosso programa de hoje, nosso segundo programa da Rádio Irmana aqui, na Rádio Irmana, no Mensagens do Grande Coração, agradecendo aos nossos apoiadores
que dão a sustentação aí a todas as atividades que a rádio desempenha 24 horas por dia. Então começamos agradecendo à Editora do Conhecimento, que no seu trabalho, de maneira muito salutar, nos traz diversos conhecimentos em âmbito espiritualista, divulgando diversas obras de diversos autores espirituais. Agradecemos também aqui o site Letra que Fala, que nos traz grande conteúdo intelectual na nossa evolução em âmbito intelectual e espiritual também. Nos traz também dentro dessa plataforma do site uma loja que nos possibilita adquirir diversos livros, diversos bens que nos tragam algum proveito em nossas vidas. E também agradecemos a Plug Sistemas e Soluções, que de maneira maravilhosa aí nos traz a plataforma dos sites da Rádio Irmana, com toda essa gama de programações e programas aí que nos trazem o conhecimento e a expansão consciencial do ser. Então assim, nós agradecemos a todos os apoiadores que dão aí o suporte ao trabalho da Rádio Irmana, que começa, de maneira muito bacana a fazer o efeito nas nossas vidas aí. Então, vamos dando prosseguimento ao programa de hoje, no qual nós trataremos a respeito de uma reflexão. O que seria, nas nossas vidas, sermos cristãos? O que é ser cristão realmente? Nós muitas vezes ouvimos as pessoas afirmarem que são cristãs e tudo mais, mas o que significa se utilizar dessa nomenclatura? O que isso tem de significado nas nossas vidas? Nós vamos estar fazendo uma reflexão em cima desse texto que nós tiramos do blog Pensamento Livre, da autora Stephanie Balreira, e em cima desse texto nós vamos fazer o nosso programa de hoje, de maneira bem tranquila aqui. Nós da equipe Rádio Irmana vamos estar elucidando a respeito de algumas situações que nós nos deparamos dentro de uma caminhada espiritual, num começo de caminhada espiritual que muito ser humano aí passa na sua vida, e é uma coisa muito benéfica de ser tratada. Então, gente, vamos tratar aqui desse tema a respeito da nossa caminhada espiritual, mesmo que no tema nós abordamos o assunto o que é ser cristão, nós vamos trazer aqui como é que se dá essa caminhada, essa vivência espiritual que o ser humano busca em suas vidas. Então, nós pegamos, por exemplo, casos, situações que diversos irmãos e irmãs aí passam em suas vidas. Então, determinada pessoa, ela tem um bom carro, um bom emprego, a conta bancária está sempre farta, ela tem uma boa família, todo mundo super saudável em casa, todo mundo bonito, ninguém com nenhuma dificuldade intelectual, nenhuma dificuldade física, de locomoção, tudo perfeito, gente, a família ideal, A pessoa tem casas na praia, casas no campo, a pessoa com a sua família tira 2 férias por ano, uma vida maravilhosa, Mas muitas vezes esse tipo de vida, para diversas pessoas, ela não basta, tem alguma coisa faltando para essas pessoas, tem alguma essência na vida delas que elas não conseguiram alcançar, tem algum degrau que elas não conseguiram subir, tem alguma conquista que está faltando, e aos pouquinhos vai dando um sentimento de angústia, de insatisfação consigo mesmos, com as suas vidas, com os seus relacionamentos. É estranho isso, a gente vê as pessoas com tanto em âmbito material e sentindo esse sentimento de vazio, de algo que está faltando para preencher o seu coração, o seu espírito. De outra maneira, nós encontramos também pessoas que, em meio a uma situação bem desgraçada, a família com muita doença, passando por problemas financeiros, problemas de divórcio, problemas familiares, a pessoa não para no emprego, o emprego é inferno, o seu relacionamento com o seu parceiro ou parceira é o inferno e tudo mais, e a pessoa está desnorteada na sua caminhada, ela sente que falta um chão, sente que falta um caminho para ela trilhar, que pode e vai levar ela a um estado de plenitude, a um estado de satisfação pessoal com ela mesma, E nós enxergamos essas duas situações que de parecidas têm o mesmo ponto. Ambas pessoas que vivenciam esse tipo de situação em suas vidas,
elas esperam por algo, elas anseiam por um tipo de conquista, por um tipo de libertação, por um tipo de caminho que vai levar elas a uma qualidade de vida. Porque todo ser humano em comum tem a vontade de ser feliz, de ter equilíbrio na sua vida, de ter saúde, de ter confiança, né, no porvir e de viver com felicidade, com tranquilidade a sua vida. Mas como é que essas pessoas que vivenciam esse tipo, né, nós seres humanos que vivenciamos esses tipos de entrechoques em nossas vidas cotidianas, conseguimos trilhar um caminho que vai nos trazer um equilíbrio, vai nos trazer plenitude em meio a tanta obscuridade, né, em meio a tanta sombra que nós encontramos dentro e fora de nós. Nós acreditamos que trilhar um caminho espiritual, que seguir o caminho de Cristo, né, ser cristão é um meio que pode trazer ao ser humano uma qualidade. Quando o ser humano se encontra nessa situação onde ele está desesperado, ele está procurando algum jeito de dar um outro caminho, outro rumo que vai trazer um benefício para ele, muitas vezes o caminho que ele encontra é se iniciar, é conhecer, é buscar, é galgar um conhecimento dentro de alguma vertente filosófica, de algum segmento religioso, de alguma verdade, que vai trazer algo além da matéria, que vai trazer algo que traga uma satisfação pessoal para ele, um equilíbrio, uma saúde emocional para ele. E dentro de todos os caminhos que existem na face da Terra, de todas as vertentes que existem na nossa Terra, nós encontramos uma em específico que nós decidimos tratar hoje, né? As pessoas que se dizem ser cristãos, que no caso pode vir a ser um caminho de trazer qualidade, de trazer prazer, trazer equilíbrio na vida do ser humano que se encontra em determinada situação, né? Então a gente vê aqui um desses caminhos, que é o caminho daquele que significa, né, ser cristão, que ele pretende ser um cristão para trazer qualidade e harmonia para a vida dele. Pois é, né, Alexandre? Bom dia para ti. Bom dia, Dave. Bom dia aos ouvintes da Rádio Irmana. Falando tudo isso, falando em ser cristão, né? O que é realmente ser cristão? Precisamos entender o que seria ser cristão. Muitos confundem essa palavra, né? Quando alguém fala ser cristão, com a pessoa pertencer a alguma vertente religiosa, seja alguma igreja, enfim. Porém, ser cristão não é exatamente seguir uma vertente religiosa, mas sim, como diz a palavra, né, cristão, seguir o Cristo. Seguir o Cristo não significa, né, querer seguir os passos, as mesmas coisas que ele vivenciou naquela época, né, porque a nossa época é totalmente diferente, né? Não dá pra gente pegar aquelas roupas, né, e sair andando por aí. Não é bem assim que funciona. Seguir o Cristo, ser cristão, é justamente trazer as mensagens que ele trouxe para a nossa prática, para os nossos exercícios, para a nossa vida, né? É vivenciar a moral que o Cristo deixou, é vivenciar todos os ensinamentos, todos os princípios que esse mestre trouxe para a humanidade, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Isso seria ser cristão. Sendo assim, a gente começa a compreender que ser cristão necessariamente não é estar ligado a nenhuma vertente religiosa, mas simplesmente colocar em prática todos esses ensinamentos, seja dentro de uma religião ou fora dela. E um aspecto interessante que o irmão Alexandre nos trouxe aqui é quanto às pessoas que têm tudo no âmbito material, mas sentem um vazio, sentem que ainda falta alguma coisa para elas, ou seja, não se sentem completas. E a gente vê que essas pessoas buscam trilhar aí um caminho espiritual, buscam algo que realmente vá sanar essas dúvidas, esses problemas, esses desequilíbrios que elas encontram, né? Seja em qual âmbito for. E aí a gente começa a trazer isso para o ser cristão, porque quando a gente fala em seguir os ensinamentos do Cristo, a gente remonta ao tempo, porque Jesus, na sua vinda à Terra, deixou mensagens para completar
dar aquilo que nos faltava, que era o conhecimento da realidade espiritual, né? Estávamos trilhando aí o caminho material e tínhamos muitas dificuldades, muito apego ao mesmo. Então Jesus veio nos trazer a lei do amor, veio nos trazer a moral, veio nos trazer o conhecimento sobre essa realidade que ainda não tínhamos um amplo conhecimento, que é a realidade espiritual. Então a gente vê essas pessoas buscando esse conhecimento em um caminho, né? Em um caminho espiritual, em uma vertente religiosa, ou buscando alguma filosofia, né? Que traz aí um conhecimento sobre o assunto. Isso é interessante porque quando a gente lê o Livro dos Espíritos, na introdução, Allan Kardec, ele comenta que a filosofia dos espíritos, ela traz no seu compilado de ensinamentos, em todos os seus livros, ela traz um conhecimento que traz a prevenção contra o desequilíbrio, né? Porque muitas vezes a gente não consegue compreender o porquê somos tão desgraçados, por que somos pobres, por que passamos por tantas dificuldades, assim como esse exemplo que tu mesmo citou, né, Alexandre, ter tudo, mas sentir um vazio e não saber o que falta. E essa doutrina, esse conhecimento, que não só na doutrina dos Espíritos veio, mas aqui, como a gente está falando, né, sobre cristão, ou seja, aquilo que Jesus trouxe, trazia esse equilíbrio, né? Completava o ser humano, trazendo esse conhecimento da realidade espiritual. Isso mesmo, né? É muito importante que, vendo esse trilhar de um caminho espiritual, vendo essa iniciação do ser humano dentro de uma vertente espiritual, dentro de um caminho que lhe traga qualidade de vida, né? O que as pessoas buscam, o que nós buscamos, tragam um autoentendimento. A gente vê aí o ser humano se iniciando em uma busca, em um processo que muitas vezes demora vidas e vidas, anos e anos para se concretizar. O ser humano vai passando por diversas caminhadas, por diversos segmentos, até se encontrar em um deles para realizar esse preenchimento desse vazio interior, né? Então, como a gente está falando aqui a respeito de ser cristão, mas não somente dentro desse aspecto de seguir os conhecimentos de Cristo, o ser humano busca conhecimentos que o preencham, e muitas vezes em outras moradas, em outras casas, né, em outros segmentos de nosso Pai Criador, em outras religiões que religuem o ser humano a Deus, né? Seja os conhecimentos trazidos por Krishna, por Buda, diversos outros vertentes, diversos outros avatares que já estiveram em terra. O ser humano, ao começar esse processo de preenchimento do vazio, né, como o irmão falou aqui, ele passa por algumas etapas. Primeiramente, quando eu vou encarar em determinado momento da minha vida uma etapa nova, quando eu estou numa situação em que eu estou buscando um tipo de conhecimento, um tipo de energia, um tipo de situação que vai me trazer conforto, vai me trazer qualidade mental, emocional, vai me trazer paz, gente, eu tenho que acreditar nesse local que eu estou buscando. Se eu encontro um determinado caminho, uma determinada vertente, e eu decido trilhar por esse caminho, eu tenho que primeiramente acreditar que esse local, esse segmento, essa verdade, esses conhecimentos que vão suprir essa minha falta, vão me fazer bem mesmo e que eu quero estar ali. Então o ser humano, quando ele encontra esse determinado caminho da vida dele, ele confia nele e ele acaba adquirindo uma responsabilidade, uma disciplina e um compromisso. E esse compromisso, antes de tudo, antes de ser um compromisso com Deus, antes de ser um compromisso com determinada religiosidade, ele vem a ser um compromisso conosco, né? Com Ele mesmo, um compromisso individual, íntimo, porque eu quero ser feliz, eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero me entender e compreender esse universo, esse mundo que me cerca, que eu fico frustrado com as coisas que eu vejo, com as coisas que eu sinto, com as coisas que me dizem, com as coisas que eu sou forçado a vivenciar na minha vida. Então, eu tenho esse compromisso comigo mesmo, né? Eu tenho essa vontade de buscar esse caminho e eu vou seguir ele, porque é através desse caminhar que eu vou compreender esse vazio que está me atacando aqui o meu coração, a minha alma, né? Então,
Nesse momento aí, nós vemos essa responsabilidade. Eu vou, da minha parcela de tempo, eu vou dedicar certos momentos, certas horas para me conhecer essa minha nova caminhada, essa minha nova busca. Eu vou dedicar minha atenção para que eu possa realmente sentir, compreender, vivenciar aquilo que eu estou esperando, que vai me trazer uma satisfação, que vai me trazer uma melhora na minha vida. Então, eu sendo cristão, eu escolhendo seguir esse caminho, eu sendo budista, eu sendo Hare Krishna, seja lá o que for, seja lá qual a denominação religiosa que eu esteja crendo que vai me trazer um conforto, que vai me trazer uma evolução, um progresso na minha vida, eu adquiro inteiramente um compromisso com a minha satisfação pessoal. O espírito dessa pessoa, desse ser que está passando por esse momento na sua vida, ele começa, nesse exato momento, a entrar em contato com a essência dele. E assim, ele começa a se perceber as tarefas que ele tem a desempenhar, o papel como ser humano, né, na caminhada dele, nessa existência terrena. Ele começa a compreender com esses ensinamentos, com os conhecimentos que ele vai ter nessas diversos segmentos religiosos, nessas diversas seitas, a ter um compreendimento maior da posição e da responsabilidade dele perante a vida dele, perante a estadia, a passagem dele nesse planeta, perante os irmãos e irmãs que estão em contato com ele. Então ele começa a ter contato com a responsabilidade espiritual que ele exerceu, que ele se comprometeu, antes de vir realizar essa tarefa no nosso plano terrestre. E nesse aspecto, gente, é importante a gente ver que, no nosso ponto de vista aqui, pessoal, que nós estamos fazendo aqui esse programa hoje, nessa equipe, nós temos a visão de que o ser humano, ele não é só carne e osso, e água, e um monte de células e tudo mais. Ele é muito mais que isso. A nossa realidade, a nossa crença, ela vai além da matéria. Então, nós somos espíritos, nós somos essências que saíram de Deus, e que vão evoluindo constantemente e são individuais, têm personalidades, habitaram e habitam diversas vidas e personalidades. Nós acreditamos nessa essência. Então, quando nós falamos aqui de um ser entrando em contato com uma religião, com um caminho espiritual, e o espírito dele tomando noção das responsabilidades que ele tem nessa vida, tendo noção de que nós acreditamos que existe um mundo espiritual em que nós, nessa encarnação, viemos desempenhar um determinado papel, uma determinada tarefa. E nesse momento, gente, que o espírito começa a compreender os conhecimentos de uma determinada religião, de um determinado caminho espiritual, de uma filosofia, uma maneira de viver a vida melhor, ele começa a se dar conta, de uma maneira bem sutil mesmo, de que tudo isso que ele vem vivenciando na sua vida não basta, e não é só isso que existe. Existe muito mais coisas que o cercam, Existem muito mais porquês, mais poréns e situações que ele desconhece, que ele precisa conhecer e que ele precisa entrar em contato para se sentir bem com ele mesmo e com o que ele veio fazer nessa caminhada. E essa caminhada espiritual, essa busca, de ser cristão, essa busca de seguir um determinado objetivo para nos trazer qualidade de vida, nos traz a esse momento de encarar as nossas responsabilidades perante a nossa própria vida e perante o contexto em que a gente se encontra. Essa busca espiritual nos proporciona essas vivências. E é interessante a gente tratar a respeito dessas buscas espirituais, tratar a respeito do conhecimento espiritual, que uma caminhada espiritual nos traz, seja em busca de qualquer vertente religiosa que nós estivermos. Dentro dos diversos caminhos espirituais que o ser humano se coloca à disposição para trilhar, das diversas vertentes religiosas, e aqui trazendo em especial para aquelas que, de uma maneira maior, lidam com o intercâmbio espiritual, por exemplo, temos as roças de candomblé, os centros espíritas, os terreiros de umbanda, que nós já estamos habituados aí a lidar com algumas situações em comum, que
a gente encontra um problema, pessoal, nessa ambientação, na recepção do indivíduo que começa a trilhar determinado caminho espiritual em sua vida, que irá trazer para ele alguma qualidade, alguma significação, alguma verdade, alguma resposta ao vazio que estava incomodando essa pessoa. O que acontece? Aquela pessoa que começa a acreditar que determinada vertente religiosa, espiritual, vai lhe trazer um conforto, ela começa a frequentar essa localidade, começa a sentir a energia desse local, a entender como é que funciona aquela metodologia de ensino, os trabalhos que ocorrem ali. Muitas vezes ela é violentada, as pessoas têm uma certa pressa e acabam, as pessoas que eu digo, os praticantes dessas localidades, desses grupos. Então pegamos, por exemplo, um terreiro de Umbanda. Chega uma pessoa que está conhecendo aquela verdade e aquela verdade está trazendo algum benefício para ela, dentro do terreiro de Umbanda, e a primeira coisa que ela chega e escuta na frente de uma suposta entidade é que ela tem uma missão, é que ela tem uma mediunidade, e para ela exercer essa missão, essa mediunidade tem que ser bem trabalhada e que ela tem um compromisso com os guias e com os orixás e que existem uma diversa gama de espíritos que estão cobrando ela, que estão com pressa e necessitam de uma vez colocar essa pessoa no trabalho dentro da seara umbandista e que vai ser o melhor para essa pessoa. Então essa pessoa que chegou recém ali, está passando por esse processo íntimo de transformação, de ambientação, ela é violentada com uma suposta comunicação ali de uma entidade que desrespeita o livre-arbítrio e acaba sem sensibilidade alguma, assustando e impressionando aquela pessoa que está recém conhecendo aquela casa, que através das vivências naquela casa está recém tomando contato com a religião de Umbanda aqui, por exemplo. E não é diferente dentro de uma roça de candomblé ou de um centro espírita. No centro espírita muitas vezes a gente ouve que a mediunidade é um problema, se não é trabalhada, que a mediunidade está atraindo espíritos obsessores, sofredores. Dentro do terreiro do candomblé existem aqueles que alegam que o orixá está brigando pela cabeça do filho tal, do filho de santo e tudo mais. A pessoa chega dentro desse local e já recebe uma enxurrada de informações, muitas vezes totalmente insensíveis, envolvidas por um tipo de medo, e a pessoa se sente obrigada, a pessoa se sente na obrigação de ter que fazer determinado tipo de trabalho ou de ter que começar a ingressar nessa religião no tempo que foi imposto a ela e não no tempo que ela queria. Então um processo que seria íntimo, um processo que seria individual e que deve ser individual e que é por natureza individual, acaba sendo forçado, acaba recebendo uma agressão. Então a pessoa que estava recém sentindo aquela localidade, ela ganha uma nova responsabilidade que ela não sabe se ela estava pronta para arcar com aquela responsabilidade. Eu não sei, eu estou visitando um terreiro, eu estou querendo conhecer aquele mundo que para mim sempre foi difícil de entender e que por um motivo determinado eu tive vontade de ir lá conhecer. E aí quando eu chego lá, alguém já disse que eu tenho uma missão, que eu tenho uma tarefa, que eu tenho um compromisso, que tem espírito à minha volta me cobrando isso e aquilo, que eu tenho que fazer um trabalho para apaziguar os espíritos, para apaziguar os orixás. Que é isso? Que coisa é essa que me arrasta para cá e já me obriga a fazer um monte de coisa que eu nem sei, ninguém me explicou nada. Então a gente crê que isso é um problemão, um problema que existe dentro das diversas seitas religiosas, que tem essa mania, essa pressa de, quando chega uma pessoa nova na sua área, no seu terreiro, no seu centro, já quer trazer aquela pessoa para dentro do lugar e já quer pegar para si, já quer trazer para o bonde, para a gangue, para a agremiação, para fazer parte. Beleza, é saudável ter vontade de dividir uma mesma fé, um mesmo conhecimento, de expor os conhecimentos que a gente tem para uma determinada pessoa que está conhecendo aquilo. Mas a gente tem que ter uma sensibilidade, a gente tem que ter uma consideração e respeitar o tempo daquela pessoa de assimilar a verdade que tu estás apresentando a ela. Então, são problemas que nós encontramos dentro dos centros espíritas, dentro dos candomblés, dentro dos terreiros de Umbanda, dentro das igrejas. Então, a pessoa que está entrando na igreja, ela quer conhecer como é que funciona aquele local, como é que funciona aquela fé. Aí já vem algum praticante, algum fiel, e já fala para ela que ela está endiabrada, que ela está com um demônio, que a pessoa tem que fazer tais e tais missas e rezas, tem que fazer esse procedimento, porque senão Deus não vai salvar
salvar ela, isso e aquilo, e a pessoa, poxa, eu estou recém chegando aqui, isso aqui está me fazendo bem, mas eu quero conhecer isso primeiro, me dá um tempo, né? Então, a gente acaba não dando o tempo para essa pessoa, a gente acaba violentando ela. E aqui, pessoal, nós pedimos a licença para fazer um rápido intervalo e já nós retornamos a tratar desse aspecto que nós estamos aqui conversando com vocês, dentro do caminho espiritual, dentro da caminhada espiritual que nós seguimos aí, que nós resolvemos seguir em nossas vidas. Já voltamos, vamos para o nosso breve intervalo. Não saia daí, o programa Mensagens do Grande Coração volta já. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca, edconhecimento.com.br, ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos. Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug. DDD 11 4305 7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Voltamos a apresentar programa Mensagens do Grande Coração. Então, pessoal, voltamos agora com o programa Mensagens do Grande Coração. Para quem está chegando agora, estamos tratando hoje do tema O que é ser cristão? Agora há poucos falávamos daquelas pessoas, que decidem trilhar um caminho espiritual através de uma vertente religiosa. E assim acabam encontrando alguns problemas logo no início do caminho, Alguns fiéis, alguns dirigentes, alguns grupos de médiuns, de trabalhadores dessa vertente religiosa que acabam violentando as consciências daqueles que procuram entrar, que procuram seguir essa vertente religiosa. Aqui o irmão nos trouxe um exemplo sobre os problemas que encontramos na Umbanda, Mas não temos nenhum problema contra essa religião, é apenas um exemplo, Alexandre? O irmão estava trazendo aqui algumas informações que acontecem em diversos lugares, onde há certo despreparo das pessoas que levam a própria religião adiante, E que aqueles que acabam descobrindo essa religião como uma forma de se completar, de completar aquilo que está faltando, aquele vazio que sente, buscar um conhecimento, buscar um modo de vivenciar a sua fé. E aí, quando adentram a essa religião, a essa vertente, acabam tendo pessoas que acabam empurrando, acabam forçando que esse iniciante, nesse caminho religioso, a assumir certo compromisso já logo nesse seu início, E que ele nem compreende muitas vezes o que está acontecendo, o que é esse compromisso e o porquê que ele precisa assumi-lo. E isso, como eu bem falei aqui agora, que não acontece somente na Umbanda, embora o irmão tenha trazido esse exemplo. Acontece em diversos locais, em diversas religiões e até mesmo em diversas agremiações que trazem aí somente uma filosofia, Não se veem como religião, mas que acabam forçando aí os seus adeptos a adquirir certos compromissos que eles ainda não têm tanta compreensão assim. E vendo esses problemas que os iniciantes, os adeptos dessas religiões enfrentam, a gente compreende outra questão, outro problema que influencia a grande massa, de pessoas que buscam uma religião, que são as privações que essas pessoas muitas vezes são impostas a elas,
Oi? São impostas a elas. Exatamente, Alexandre, que são impostas a elas, como um requisito para elas fazer parte daquela religião. Né? Então nós vemos pessoas que muitas vezes acreditam ou são impostas a elas, que elas têm que deixar de praticar, né, alguns hábitos, abdicar de alguns prazeres que elas sempre fizeram na sua vida, sempre trouxeram isso, né, na sua caminhada. E o que acontece? Isso acaba sendo um problema para esse iniciante, porque imaginemos uma pessoa que durante 30 anos da sua vida praticou aí diversos hábitos e de repente, de uma hora para outra, de um dia para o outro, é colocado para ela que se ela não abdicar disso, Deus não vai perdoá-la, ela vai queimar no fogo ardente do inferno, enfim, seja qual for aí o purgatório, o inferno que a religião traga, né? Então, a questão é que se ela não abdicar desses hábitos, ela vai sofrer penas. E esse adepto, logo no início, ele já encontra um problema íntimo, porque é difícil nós mudarmos hábitos, né? A pessoa tem que querer muito, ela tem que se esforçar, ela tem que ver aquilo como algo benéfico a ela e que ela necessita muito, né? Modificar esses hábitos. Então é complicado, e já de início numa religião onde o adepto logo está, né, compreendendo o que está acontecendo e enxerga naquela religião algo que o complementa e está buscando nela mais informações, está gostando daquela religião e ele quer entrar aos poucos, como o próprio irmão Alexandre aqui nos trouxe, né? Ele quer vivenciar aos poucos, e então vem essas imposições. Só que não é bem assim, né, pessoal? Temos um amigo espiritual, né, que é o Pai João de Aruanda, que traz aí alguns livros, né, com o irmão Robson Pinheiro, e ele comenta em um capítulo 6, se eu não me engano, do livro que leva o seu nome, né, Pai João, ele fala sobre os prazeres da vida terrena, né, e ele traz aí que o ser humano, ele não deve abdicar de todos os prazeres para viver uma realidade espiritual, para viver hábitos somente para a religião. Ele traz que o ser humano, ele tem que ter um equilíbrio entre a matéria e o conhecimento da realidade espiritual, a vivência, né, com as mensagens e os ensinamentos de Jesus ou daquela vertente religiosa que a própria prega, né? Então, ele traz que o ser humano tem que buscar a felicidade e tem que equilibrar essas duas coisas, porque senão seria muito difícil um ser humano que de repente abdica de todas as coisas que gosta, muitas vezes acaba se tornando um ser amargurado, acaba se tornando um ranzinza. E o que isso acontece? Acontece que para o outro que olha de fora, esse religioso, ele pensa assim: poxa, essa pessoa que segue um caminho religioso não deveria ser feliz, não deveria ser alegre, não deveria ser uma pessoa completa, não é isso que ela prega, e aí de repente não é isso que ela transparece. Então os que estão de fora, eles não acreditam na religião que esse adepto vai pregar, não porque ela não os convence, mas porque esse religioso transparece infelicidade, transparece amargura. Por quê? Porque ele acaba sendo reprimido pela própria religião ou pelos próprios religiosos que acabam aí trazendo diversos tipos de proibição na vida desse religioso para que ele possa fazer parte aí desse agrupamento, dessa agremiação, dessa vertente religiosa que for. Sendo assim, temos que começar a pensar o seguinte, né? O que pode ser feito então para que esses adeptos possam ser bem ambientados nessa vertente religiosa ou nesse novo caminho que ele procura trilhar? Pois é, Derek, nós vemos aqui essa problemática que a gente encontra em diversas vertentes, né? E temos algumas ideias, temos algumas opiniões aqui para elaborar para o pessoal de como a gente pode proporcionar para aquelas pessoas, como pode ser proporcionado, para as pessoas que estão se iniciando numa caminhada espiritual, uma boa ambientação. Ou seja, o que seria essa ambientação? Ambientação, a gente vê esse termo ser usado nas diversas indústrias e empresas
quando estão recepcionando uma nova pessoa que vai compor o quadro de funcionários, por exemplo. Então eu tenho um determinado técnico que vai começar a trabalhar na minha empresa e eu, como responsável por essa empresa, tenho que criar um procedimento em que eu mostre a realidade daquela empresa, porque é a nova realidade que aquela pessoa vai vivenciar. Ela tem que conhecer as ferramentas que ela vai utilizar, ela tem que conhecer os procedimentos de segurança do local, o que pode ser feito e o que não pode ser feito naquele local, o que é oferecido para ela no seu direito de trabalho, o que é dever dela e o que não é dever dela, dentre outras situações. Isso acontece em âmbito material, né, no nosso meio material. E isso, de certa forma, essa ambientação, ao nosso ver, deve ser feita dentro dessas vertentes religiosas, dessas doutrinas, desses segmentos, dessas filosofias que servem de caminho aos seus adeptos, ao ser humano na sua busca pelo seu Cristo, né? Pelo seu caminho espiritual, pelo seu modo superior de viver. Nós acreditamos que uma das maneiras de ambientar as pessoas que chegam naquele local é tu recepcionar elas sem imposição nenhuma, simplesmente com alegria, abraçar essas pessoas que chegam na tua igreja, na tua agremiação, no teu centro, no teu terreiro, na tua roça de candomblé, não interessa onde for, e tu recepcionar ela como se fosse uma visita que chega na tua casa. Então, com carinho, com amor, tu recebe ela, pega as informações dessa pessoa, faz uma ficha com o nome dela, colocando ali os motivos para que essa pessoa chegou até aquele caminho, o que levou ela a procurar aquele caminho. Faça a famosa triagem, né? Uma conversa fraterna com essa pessoa, para ela se sentir acolhida. Poxa, cheguei aqui nesse local e o pessoal já se importa, querem saber quem eu sou, né? Quantos anos eu tenho, onde eu moro, o meu telefone para entrar em contato comigo se eu precisar de alguma coisa. Querem saber que tipo de problemática, o que me levou a esse local aqui. Então, é uma coisa boa de se fazer para recepcionar essa pessoa nesse processo íntimo dela, que é um processo de renovação interior dessa pessoa. Outra coisa, gente, a pessoa que está começando, o ser humano que está começando uma caminhada espiritual, ele quer sentir aquela caminhada espiritual, ele quer vivenciar aquela caminhada espiritual que ela está encontrando em determinada localidade e agremiação religiosa. Então, tem que ser permitido para essa pessoa experimentar as tarefas, os trabalhos, as propostas daquela casa. Então, é bacana de determinado centro religioso, filosófico, ter um grupo de estudos, terem palestras que trazem o esclarecimento, que trazem a elucidação e o discernimento para essa pessoa a respeito de temas tanto naquela filosofia que eles seguem, que eles pregam naquele local, quanto no âmbito moral, palestras de incentivação, motivacionais, de renovação moral, conhecimentos que possam ser utilizados por essas pessoas que ali frequentam, enfim, uma gama de conhecimentos que deve ser trazido para essas pessoas, para que assim, sem elas necessariamente terem um compromisso firmado com a localidade, conhecerem aquilo, conhecerem a religião que aquela casa, que aquele grupo, aquele caminho, aquela filosofia que aquele grupo de seguir e de se pregar e levar as pessoas que os procuram, né? Isso é muito interessante, né, Alexandre? Porque isso que tu nos comentou aqui sobre este local, esta senda religiosa, trazer informações, trazer palestras, e muitos locais hoje, né, até fazem cursos buscando aí ensinar as pessoas. E é legal porque isso é motivacional, como tu falou, né? As pessoas, os adeptos, aqueles que estão chegando na tua religião, eles começam a pensar, poxa, olha que legal, eu não estou aqui somente ouvindo o cara me dizer que ele está me mostrando o porquê que é. E isso faz a diferença, né? Hoje as pessoas já não têm mais aquela ideia da fé cega, né? Ninguém mais quer uma fé cega. Hoje todo mundo quer saber o porquê. As próprias crianças, né, já nos surpreendem nos dias atuais, perguntando aí o porquê e deixando muitas vezes pais e mães sem respostas.
Imagina as pessoas, os adeptos, que querem compreender aquela religião, que querem aprender sobre ela e muitas vezes chegam no local e não tem nenhum ensinamento, né? Muitas vezes só ouvem falar que é, porque sim, porque alguém disse e não tem nenhuma explicação. Então esse conhecimento, essa abordagem de trazer uma palestra, de trazer um conhecimento a mais para aquele frequentador, para aquele fiel, e uma coisa importante, sem jamais, né, ofender a religião da esquina, a religião do próximo, né? Mas sim, quando trazer um conhecimento, mostrar que cada um tem o seu modo de agir, cada um tem o seu modo de pregar aí a sua fé e de levar esse conhecimento e essa forma de cultuar e de se religar a Deus à sua maneira. E isso é o que atrai as pessoas, né? Muitos pensam ao contrário, né, Alexandre? Pensam que ao falar da igreja do outro, da religião do outro, vão perder o seu fiel. Mas perder para quem? Perder para Deus, então, né? Então aí que está o caminho, não é verdade? Isso mesmo. É engraçado que é uma coisa que é desvalorizada muitas vezes, principalmente no meio umbandista, né? Já está sofrendo uma renovação a religião umbandista, nos termos de estudo, de esclarecimento ao seu frequentador. Nós vemos muito estudo, muito esclarecimento com os nossos irmãos da doutrina espírita, né? Eles têm essa proposta de esclarecer consciências que é muito louvável, é ótima essa proposta. Acreditamos que essa proposta deve ser adotada por todas as religiões, né? Todos os segmentos. Aqueles que já fazem isso, muito bem, né? Mas aqueles que não fazem é um bom exemplo. É porque isso traz essa renovação mental para a pessoa e essa pessoa se sente valorizada também. Porque ela recebe o direito de opinar, né? Ela recebe o direito de raciocinar, decidir se aquilo ali é o que ela quer ou não. Então ela não tem que ficar lá 2, 3 anos para depois fazer uma avaliação do que ela vivenciou. Ela, em apenas algumas vivências e palestras, ela consegue conhecer, poxa, isso aqui é o que eu preciso para a minha transformação, isso aqui é o que eu preciso para a minha renovação que eu estou buscando nesse meu processo. Eu quero seguir a Cristo, eu vou achar Cristo aqui nesse lugar, ou eu vou achar aqui só vaidade, só orgulho, ou algo que eu tenho que seguir que eu não sei o que é e que eu nunca vou saber e eu vou passar minha vida inteira aqui. Então a pessoa se sente valorizada, a pessoa se acha nessas propostas e consegue tomar suas decisões e com maior consciência dar prosseguimento ao seu processo de transformação, né? Então eu quero ser um cristão, eu vou conseguir ser um cristão mais consciente de mim mesmo, dos valores que Cristo trazia, né? Com esse processo de estudo. E Alexandre, e o que é mais importante nisso tudo é que a pessoa, ela própria decide isso, né? Quando ela tem a oportunidade de ver uma palestra, de aprender sobre aquilo, se ela quer seguir naquele caminho, é porque ela entendeu, ela compreendeu e ela mesma quis. E aí não tem, né? Não tem ninguém violentando ela. Não tem ninguém empurrando, ninguém dizendo isso, ninguém dizendo aquilo, ninguém ofendendo. Ela mesma aprendeu e acreditou por ela e por mais ninguém que aquele caminho seria o correto para ela. Isso é o mais libertador para a pessoa e é o mais é o motivo que dá mais fé para ela continuar, né, mais combustível para ela continuar nessa busca espiritual. E voltando, né, a gente deu esse desvio que é muito importante, né, retratando algumas problemáticas que a gente encontra no processo de renovação espiritual. Nós voltamos aqui a falar desse caminho, né, que é seguir Cristo, né, que é ser cristão. O que é realmente ser cristão? O que é seguir um caminho, uma vertente espiritual, uma vertente filosófica que vai nos trazer uma renovação em nossas vidas? Ao adepto, ao iniciante nessa caminhada, o ser humano que começa a se conhecer, começa a conhecer um determinado caminho, para ele realmente vivenciar esse caminho, ele passa por esses processos que nós estamos falando aqui. Então ele firma um compromisso com a vontade de ser feliz, que é um compromisso com ele mesmo, de trazer saúde e equilíbrio para ele. Depois ele começa a tomar conhecimento, o espírito dele começa a tomar conhecimento das tarefas que ele tem que realizar, do compromisso e responsabilidade que ele está angariando de ter essas informações que muitas pessoas não têm ou não as buscam, né? Então ele começa a se sentir responsável, porque quando nós ouvimos sobre o perdão, por exemplo,
Não vai ser mais a mesma coisa quando alguém vier nos ofender, né? Quando fazer algum ato contra a nossa vontade, contra a nossa vida, quando alguém vier nos prejudicar, não vai ser a mesma coisa, porque na nossa consciência já vai estar lá o conhecimento do perdão. E nós sabemos que é muito importante o perdão. Quando alguém nos perdoa, nós nos sentimos bem. Então nós já temos um compromisso com o perdão, porque já nós sabemos dessa lei, desse conhecimento. É isso que a gente está falando, desse compromisso que nós começamos a adquirir conosco, e a responsabilidade começa a vir à tona quando eu começo a ter um conhecimento espiritual. Dentro dessa caminhada espiritual, né, que nós enfrentamos diversos aspectos, existe acredito que é o que define a caminhada espiritual em si, que é o processo de transformação do ser. Então eu quero seguir com Cristo, eu quero andar e ser cristão, ser um bom cristão, né? Como nós ouvimos falando, né? As pessoas falando, eu sou um bom cristão, eu quero ser uma pessoa dessa estirpe, dessa categoria, né? Por assim dizer, eu tenho que começar um processo de renovação. Cristo Jesus nos traz e nos mostra que para caminhar junto com Ele tem que passar pela porta estreita, né? E tem que subir a montanha, né? Tem que subir o vale, tem que passar pelas roseiras, né? Tem muita flor, mas tem muito espinho. Todo o nosso processo de aprendizado espiritual com Cristo Jesus vai exigir de nós um esforço. E é assim em toda a vertente espiritual, é assim em toda a caminhada filosófica. Nós temos que exigir de nós mesmos, nós temos que nos dedicarmos a um processo de transformação íntima, né? A famosa reforma íntima. Aí a gente fala de reforma íntima, aí as pessoas já pensam, lá vem a reforma íntima, lá vem o cara falar que eu tenho que amar, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que me transformar. Já estou cheio disso aí, eu já li o Evangelho, eu já ouvi o cara falando de amor, mas o que vai fazer eu ser feliz mesmo? É isso mesmo, é a reforma moral, gente, né? É a transformação moral que vai nos fazer essa renovação e que vai tornar funcional o nosso caminho espiritual que nós estamos trilhando. Então é com Cristo que eu quero seguir, vai me tornar esse caminho funcional e vai me transformar num cristão verdadeiro. Não existe caminho espiritual sem autotransformação. E essa autotransformação se dá da seguinte maneira: em determinada situação na minha vida, depois que eu escolhi seguir um caminho espiritual, comecei a estudar a respeito disso, comecei a ter vivências nesse caminho espiritual, eu vou ter que parar e me encarar, porque eu já vou ter uma teoria de determinada grandeza que vai me embasar na minha prática. Mas a primeira prática desse meu caminho espiritual, meu primeiro serviço, digamos, começa em mim. O maior campo de atuação, o primeiro campo de atuação, e vai ser o primeiro e último nessa vida, vai ser a minha vida, o meu interior. Então essa transformação que o meu caminho espiritual me proporciona, esse conhecimento que ele me traz, é para mim aplicar na minha vida, é para me aplicar dentro de mim. Então eu paro e faço o mergulho para o meu eu profundo, para dentro das minhas mazelas e das minhas qualidades. Eu vou identificar dentro do meu coração aquilo que está podre, aquilo que está obscuro, aquilo que eu coloquei para debaixo do tapete e nunca mais levantei para limpar, né? As coisas que eu quero esquecer, mas que eu sei que quando determinadas situações na minha vida acontecem, elas vêm à tona e me machucam, e machucam as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho que analisar essa sujeira, eu tenho que analisar esses quesitos, e junto deles eu tenho que analisar também minhas qualidades, que vão ser os aspectos que vão me dar força para mim continuar nessa limpeza interior, na minha autotransformação. Vai ser o brilho, a luz que vai me guiar para lidar com essa escuridão que habita dentro de nós. Então esse processo de transformação é o processo principal que um caminho espiritual, que seguir a Cristo, que ser cristão, pode nos trazer. E é o que realmente vai nos tornar cristãos. Jesus já dizia: pega a tua cruz e me segue. O que ele falava nisso? O que ele poderia falar, querer dizer a respeito dessa afirmação? Pega a tua cruz e vem comigo, meu amigo, né? Se é necessário perder a tua vida, perde a tua vida em nome do Evangelho, né? E em meu nome.
em nome do reino que eu vim anunciar a vocês. Então, o que significa pegar a nossa cruz? É simplesmente eu me encarar, eu exercer os ensinamentos que eu estou adquirindo nessa minha vertente espiritual, nesse meu caminho, em mim, identificar em mim a minha carga de responsabilidade, as minhas responsabilidades comigo, com o meu semelhante, pegar tudo isso, começar a trabalhar e ao mesmo tempo que eu trabalhar em mim, seguir a Jesus, nos exemplos, nas vivências que Ele nos trouxe. Não era assim que Ele fazia com seus apóstolos? Ele pegava e ensinava a eles, depois pedia que eles o seguissem, e Ele ia exemplificando, Ele ia praticando aquilo que Ele ensinou aos seus seguidores, aqueles que tinham ouvidos de ouvir e olhos de ver as verdades que Ele trazia. Então ele ia às multidões e ia demonstrando aquilo na prática, para que aqueles pudessem ver, mas aqueles que estavam vendo estavam carregando todos os seus fardos, todas as suas responsabilidades, e uma das maiores responsabilidades era estar vendo que aquilo que ele pregava funcionava, só que só funcionava na prática. Então aí ficava essa cruz para carregar, ficava esse fardo para carregar e para transformar, não é? Nosso irmão Dérica que tem um conhecimento para nos trazer a respeito da cruz, o simbolismo da cruz, não é? Pois é, né, Alexandre? A cruz, o significado, o simbólico dela é justamente isso que está falando, a transformação, a passagem, né? Então, aquele ser que toma a sua cruz, né, ainda pesada, né, aquele fardo dificultoso com seus problemas, com o tempo, seguindo Jesus, ele começa a se transformar daquele ser que era ignorante em um ser mais sábio, porque ele aprende com as palavras de Jesus, mas ele ainda aprende na prática e começa a ver aquilo funcionar. Então, começa a se transformar também, quando ele começa a olhar para dentro dele, fazer esse autoenfrentamento, essa análise, essa prática de pessoa enferma com seus problemas para uma pessoa saudável. E a gente começa a ver aí que essa ideia de toma a tua cruz e me segue é justamente essa transformação, né, que tu estás falando aí para os irmãos ouvintes, que Jesus já ensinava já naquela época para todos os discípulos. Isso mesmo, e é legal a gente falando aqui de Jesus e de apóstolos e discípulos e tudo mais, fazer um questionamento bacana, assim, que quando a gente estava preparando o programa, nós conversávamos aqui. Será que se Jesus, né, estivesse entre nós hoje, num âmbito físico, né, material, carnal, porque Ele está entre nós, né, Ele está dirigindo esse planeta, mas se Ele estando aqui entre nós, Ele gostaria que nós seguíssemos a sombra e os passos dEle, ou que além disso nós estivéssemos ao lado dEle? É uma reflexão para a gente fazer. Aquele irmão mais velho que nos conduz na nossa caminhada, será que, né, tomando aqui a figura do irmão mais velho, Jesus, será que o nosso irmão mais velho que nos ensina a nossa caminhada, ele quer para sempre, por milênio sem fim, que nós ficamos seguindo os passos dele, a sombra dele, ou ele quer que nós andemos com ele do lado dele, para dividir da mesma paisagem que ele está vendo nessa caminhada, para dividir da mesma tarefa, né? Para dividir com ele, auxiliar ele nos enfrentamentos que ele está pegando lá na frente ao nos conduzir. Será que Jesus também não espera dessa humanidade que nós, que nos dizemos muitas vezes que somos cristãos, não estejamos junto a ele, ao lado dele? Será que não seria uma vontade de Jesus, né? Que nós paremos de seguir somente as pegadas dele, ou olhemos para a sombra dele, mas que nós olhemos para a face dele, lado a lado com ele. Eu acho que é uma vontade de Jesus, eu acho que é um sonho de Jesus, né? Para ele não ter mais tanto trabalho com essa humanidade aqui, que está difícil, né? Há 2000 anos já não conseguimos adotar nenhum dos preceitos dele aí, na sua grande maioria das pessoas, não podemos generalizar. Tem aquelas que com muito esforço e dedicação conseguem vivenciar as coisas, né? Mas a grande massa aí, né, uns 70% do nosso planeta Terra, de encarnado e desencarnado, ainda se encontra muito atrasadinho aí para as verdades e para o conhecimento cósmico universal que a lei do amor nos traz.
E essa é uma dos nossos questionamentos, né? Essa é uma das diferenças, pessoal, né? De ser um seguidor, de ser um discípulo chamado cristão, em ser um apóstolo. Tem um termo que o espírito Alex Arthur, né, nos traz no livro Serenidade, pelas mãos de Robson Pinheiro, que ele faz uma reflexão da diferença entre o seguidor de Cristo e o apostolado, né? Aquele que junto de Jesus trabalha. A diferença seria que o seguidor de Cristo, o discípulo, né, de Cristo aqui a gente está tomando exemplo, mas pode ser de outra religião, né? Pode ser um seguidor de Krishna, de Buda. Então o seguidor é aquele que vai seguir, mas é aquele que segue eternamente, é aquele que vê um ídolo para seguir, um mestre, e depende desse mestre para aprender, para progredir, mas por ele mesmo ele não acaba fazendo tudo o que ele poderia. Aquela verdade que ele elege, ele acha muito bonita, muito bela, mas ele não acaba vivenciando e interiorizando ela, ele somente idealiza. Enquanto o apostolado é aquele ser que exerce, mesmo com todas as suas dificuldades, mesmo com todas suas barreiras e suas imperfeições, ele vivencia no seu dia a dia, uma por uma, as verdades que ele segue. Então, ele trabalha junto daquele que ele diz seguir. Ele prega aquilo, ele vivencia, né? Ele está junto. Ele é um apóstolo, gente. Então, acreditamos que a figura do cristão, o que é ser cristão? É ser um apóstolo. É tu vivenciar isso. Então, a caminhada espiritual, ela deve te levar ao apostolado. Ser cristão é ser um apóstolo de Jesus, é ser um apóstolo na mesma obra que Jesus nos convidou a trabalhar. E aqui nós encerramos a nossa reflexão desse programa de hoje, desejando uma ótima semana a todos vocês, um bom domingo, e vamos seguir à frente aí, nos tornando, quem sabe um dia, apóstolos aí dessa verdade maravilhosa. Você ouviu o programa Mensagens do Grande Coração.